Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz, igreja. Vamos ficar em pé na presença desse Deus maravilhoso. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, versão NVI, se tiver aí em cima, 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por esta razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Diga comigo assim: cada uma das promessas em Deus é sim. Glória a Deus. Por essa razão, por meio dele dizemos amém. Posso ouvir um amém? Então você pode fechar os seus olhos nesta noite e começar a glorificar, porque aqui é a promessa de Deus para a tua vida hoje. E nas promessas de Deus é o sim. E se você crê, começa a glorificar o Senhor e exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina e está no comando de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem está no comando, é o Senhor quem está no governo. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti, do início ao final deste culto. E nós cremos, Pai, que quando o Senhor está agindo, nada e ninguém pode impedir o Teu agir. Esse ambiente, Pai, tem livre curso para o Teu mover, para o mover da Tua palavra. O nosso coração, Senhor, está preparado para o que vai acontecer, porque as nossas expectativas estão somente no Senhor, que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração e toda a nossa entrega. E aplauda o Senhor bem forte, mais forte, aplauda aquele que vive, aquele que reina. Jesus é o sim, eu digo amém, pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém, pra cada promessa Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer?
disse agora Assim, eu ó. creio e não vou mais temer. Aquele que chama é fiel pra cumprir. Quando ele começa, vai até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Me deu um Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou. Vou permanecer firme até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Que ele pagou. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Em mim ecoou. E eu digo amém. Ele pagou. Sim, sim, sim. Justificou. Sim, sim, sim. Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Sim, 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 amém. Ele pagou. Perdão e me justificou. Sim, sim, sim. Espírito em mim recuou. E eu digo amém. O preço que ele pagou. Sim, sim, sim. Perdão que me justificou. Sim, sim, sim. Espírito em mim recuou. E eu digo amém. Posso ouvir o amém, amém, amém. Sim, 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 amém. Preço que ele pagou. Sim, sim, sim. Perdão que me justificou. Sim, sim, sim. Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. O preço. O preço que ele pagou. Sim, sim, sim. Perdão que me justificou. Sim, sim, sim. Espírito em mim ecoou. E eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Oh, 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 Vamos declarar que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Sou mais que vencedor em Jesus. Sou mais que vencedor em Jesus. Sou mais que vencedor em Jesus. Sou mais que vencedor. Oh, 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 oh.
Sim, amém. Sim, amém. De Deus para mim. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Mais forte! Aplauda mais forte aquele que vive, aquele que está no governo. Glória a Deus. Quantos aqui entenderam o versículo que nós abrimos o culto hoje? Quantos aqui entenderam que o sim de Deus é liberação de bênção sobre sua vida? Acho que não entenderam. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui entenderam que o sim de Deus é liberação de bênção sobre a sua vida? Então receba, toma posse nessa noite, porque todo esse ambiente já está preparado para aquilo que você veio oferecer e para aquilo que o Senhor tem para te dar. Você crê dessa maneira? Então continua adorando, continua louvando, porque quando nós louvamos, diz a Bíblia que o Senhor habita em meio aos louvores. E se você crê nisso, se o Senhor está aqui, algo vai acontecer. Quem está precisando ver algo de Deus aí na sua vida? Quem está precisando? Levanta a mão aí, igreja. Amém? Se você quer ver algo de Deus, começa a agitar as águas. Começa a se movimentar, para que o reino espiritual comece a se movimentar a seu favor. Porque Deus está aqui nessa noite, através do Espírito Santo. E algo sobrenatural vai acontecer, mas sobre a vida daquele que crê. Você crê? Diga, eu creio. Então vamos continuar adorando e louvando aquele que vive. Quando o medo vem, és a minha proteção. O teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sobre tuas asas, onde a ansiedade encontra paz, pois sei que os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. És pra nós a fonte de esperança quando as mentiras vão tentar nos enganar. E agora livre sou nos laços do inimigo. Louvado seja o Rei, meu Salvador, pois sei quando a dor vier, eu vou encarar teu lado, os medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Yeah, yeah. Se alegre na presença do Senhor. Aleluia. Pois sei que os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás.
pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar. Do teu lado os medos enfrentar, sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Você pode declarar isso? Sem medo então. Mais uma vez. Sem medo então. E te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar e te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar e te louvar. E me alegrar e te louvar. E me alegrar e te louvar. Aleluia, aplauda o Senhor. Feche seus olhos essa noite. Permita que o Espírito Santo possa entrar dentro de você, possa falar ao seu coração nessa noite. Se permita fluir nos rios de águas vivas que fluem do trono de Deus. Aleluia. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Vamos todos juntos cantar. Eu procurei em outro lugar, tantas pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, tantas pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor.
beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Declare: eu tenho sede, eu tenho fome de ti, Senhor. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Declare: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Declare: sinto fluir. Essa é uma canção para Deus. Então entregue o seu melhor. Adore, exalte de todo o seu coração. Faça desse culto um culto como se fosse o seu último culto para Deus. Aleluia. Mais uma vez, bem forte. Oh, 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 sinto fluir. Deixa ele fluir, deixa ele fluir em você. Sinto fluir, Senhor, de vida aqui. Todos juntos. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Engrandeça o Senhor no seu Te lugar. adoramos. Os rios de vida Te do Senhor exaltamos, estão aqui, Jesus. igreja. Há um grande derramar de vida nessa igreja. Há um grande derramar do poder de Deus. Abra a tua boca e adora. Sinto Adora. fluir. Diga pra Ele: Sinto eu sinto fluir. Deixa Eu ele sinto os fluir. teus rios, o agitar das tuas águas, Senhor. Quando as águas do Senhor agitam, a cura. Quando as águas do Senhor agitam e elas fluem, a salvação, a mudança de vida, a libertação. Continue adorando aí no seu lugar. Continue surfando nas ondas do Espírito de Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Declare a Ele.
És o Alfa e Ômega, início e fim. Declare mais uma vez. És o Alfa. Tu és Jesus. Aleluia. Recebe, Senhor. Não há outro como tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, 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 oh. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Tudo, a igreja declara. Tu és o Alfa e Ômega, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Glórias ao teu nome, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, igreja. Há uma unção nesse lugar. Há uma unção que quebra todo jugo. Há uma unção que libera os céus para receber tudo que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Vamos continuar adorando, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
pela tua doce e santa presença aqui, através do teu Santo Espírito. Nós estamos aqui para o louvor da tua glória. Recebe, Senhor, o nosso amor nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa demonstração de entrega, submissão, amor. Te entronizamos, te coroamos. Somente tu és digno e não há outro além de ti. Aleluia, glória a Deus, diga amém. Graças a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um abraço, um aperto de mão, diga seja bem-vindo, que alegria ter você aqui. Boa noite, muito frio. Tá bom, não tá? Domingo passado estava calor demais. E agora tem gente que está reclamando que está frio demais. Nunca nada tá bom. Abre um pouquinho o meu microfone, por favor. Então tem gente que sempre reclama, nunca nada tá bom, né? Diga, eu não sou assim. Só você, diga aí. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Que bom. Choveu um pouquinho, a gente precisava dessa chuva, não é? Deu uma refrescada. Espero que tenha matado aí alguns pernilongos da dengue afogados. Não sei se interfere alguma coisa. Eu acho que eles proliferam mais no calor, né? Mas enfim, né? Que tenham morrido todos afogados aí. Enfim, estou feliz de ver o Marcos aqui, a Rosa, que saudade de vocês, viu? Glória a Deus. Como é que está vocês? Toninho, Claudete, a princesa. Graças a Deus, né? Jorge, esposa. Aleluia. Dando uma olhadinha aqui geral para todos vocês. O Fabiano, feliz vê-lo, nosso campeão. Tem um irmão bonitão lá atrás, engravatado. Quem é? Nivaldo? Ah, é o Edivaldo. Lembrei, meu querido irmão, lá da Santa Casa, muito querido, né? Pelos irmãos. Olha como é importante a gente tratar alguém bem, né? Ele é lá. Do controle de acesso, da portaria, e os irmãos da igreja falaram com tanto carinho dele. Olha, ele é lá da Santa Casa, é muito gente boa, educado, não é, humano, legal, viu? Ouvi isso de você, viu, Edivaldo? Graças a Deus. Jussara está aí, Diogo está aqui também. Eu vou aproveitar que os dois estão aqui. A Jussara não veio semana passada porque estava mal por conta da dengue, mas hoje está aqui. É nossa diaconisa também e a esposa do Francisco. E o Diogo está aqui, ele ficou assim tão emocionado, tão envolvido com toda a liturgia, a cerimônia, que esqueceu de ir para frente para ser ungido. Então eu gostaria de chamar a Jussara aqui e gostaria de chamar também o Diogo aqui. Eu estou meio apertado hoje aqui, mas a gente fica aqui, tá bom? Você fica aqui, a Jussara fica aqui também. Glória a Deus. Eu preciso do óleo da unção. Venha cá, Jussara, fica do ladinho dele aqui. Nós, na semana passada, tivemos uma festa linda. Nós consagramos e reconhecemos ao todo 13 pastores e também 8 presbíteros e 43 diáconos.
E nós temos estes dois irmãos que amamos, gostamos, queremos bem, e eles também serão ungidos. O óleo, se alguém me trouxer. Abre para mim, por favor, querido. Fecha os olhos, tá? Fecha os olhos. Pai, em reconhecimento ao amor demonstrado neste ministério pela Jussara e pelo Diogo, por tudo aquilo, Senhor, que eles têm feito e realizado ao longo de um bom tempo caminhando conosco. Eu, como pastor, presidente deste ministério, acima de tudo um servo, chamado, separado, escolhido por Ti, para liderar esta obra. Quero neste momento, Senhor, ungir e abençoar a vida do Diogo. E quero também, Senhor, ungir e abençoar a vida da Jussara, profetizando, Senhor, sobre a vida deles. Estenda a mão para cá. Vamos profetizar sobre a vida dos irmãos. Senhor, que Teu Espírito Santo possa continuar fluindo, que ele possa receber muito de Ti nesse novo tempo profético, que o seu coração, Senhor, possa queimar, latejar, arder, que ele possa se apaixonar dia a dia, cada vez mais por Ti, e que ele seja levantado, Senhor, e empoderado pelo Teu Santo Espírito, como um grande servo. Unge, Senhor, as suas mãos no teclado, acima de tudo o seu coração, para que ele possa, Senhor, ser muito usado por Ti. Unge também a sua voz, Pai, porque ele também canta, ele Te louva e Te adora. Eu também quero abençoar, Senhor, a Tua filha, que tem um coração sempre disposto a Te servir, que ela possa continuar, Pai, sempre Te entregando o melhor da sua vida, que ela possa ser mulher de sabedoria ao lado do seu esposo, do Francisco, ser, Senhor, arrimo de bênção na sua casa, na vida da sua família. Em nome de Jesus, levanta a Tua filha, cuida dela e unge com Teu Santo Espírito para que ela possa ser ainda mais uma bênção maior na Tua igreja, nos Teus caminhos, na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu semana passada, daqui a instantes, tá bem? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Salmos, no capítulo 37. Enquanto vocês encontram aí, eu gostaria de dizer que o Everaldo não está no culto hoje, e nem a sua esposa, porque eles foram ao hospital. A mãe da Dirce não está bem, passou por uma operação hoje às 11h30 da noite, e eu gostaria, da manhã, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Neste momento, antes da gente entrar no estudo da palavra, diga comigo assim: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, e nós colocamos a vida da irmã Benedita em Tuas mãos. Nós queremos pedir que a Tua graça seja sobre ela, sobre a família, e que neste momento tão difícil, de doença, de enfermidade, de dor, de sofrimento, eles possam encontrar consolo em Ti, na Tua presença, na Tua palavra. Em nome de Jesus, colocamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, porque somente o Senhor sabe do nosso daqui a pouco. Cuida dela, Pai, em nome de Jesus, e ampara os Teus filhos. Nós Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nós tivemos ontem também um culto de ação de graças, e tivemos um culto de mulheres, um encontro de mulheres. Choveu, mas deu bastante gente, mulheres lindas, não é? Eu quero agradecer em nome da Janaína, todos vocês que vieram,
que trouxeram o carinho de vocês, uma palavra, um abraço, um beijo, um cumprimento. Obrigado. Que Deus possa honrar muitos de vocês, tá bom? Nós já temos algumas fotos no Facebook, nós já temos lá alguma divulgação, e é muito legal a gente ver a igreja assim, tão envolvida, né? Eu não sei se você percebeu, mas nós tivemos uma igreja muito presente. Neste mês que entrou, nós tivemos o batismo no dia 3, depois nós tivemos o integrando no dia 17, depois nós tivemos a ordenação, consagração e unção dos nossos diáconos no dia 17, e no dia 23 nós tivemos o culto das mulheres, e no dia 31 nós vamos ter agora o nosso musical de Páscoa que promete, vai ser lindo, amém? Coloca o taser, eu só vou mostrar para vocês um pouquinho de uma das peças que nós ensaiamos, que nós exibimos, que foi muito linda, trouxe muito impacto. Você que não conhece as peças que nós apresentamos aqui no altar da nossa igreja, eu gostaria que você entrasse no YouTube para você assistir. Nós temos ali várias peças lindas, impactantes. É muito importante que você entenda a importância de evangelizar através de movimentos como este, que é um evento ponte. Vamos assistir. Muito lindo, né? É só para mostrar para vocês o elenco, toda a produção, o cenário. Enfim, é uma equipe assim muito forte, né? Que trabalha para realizar estes eventos. Eu gostaria que você orasse, não é? Por ele, e gostaria também que, em nome de Jesus, vocês pudessem adquirir o ingresso. Este ingresso é para custear as despesas que nós temos, e não são baixas, não é? Para vocês terem uma ideia, nós temos que alugar, mais uma vez, a iluminação. É dispendioso, é caro, mas é necessário, não tem como fazer sem iluminação. Embora a gente alugue assim, uma iluminação muito simples, nós precisamos orar para ter iluminação da nossa igreja e para não termos mais esse tipo de despesa, amém? Estou orando para Deus levantar você com muita prosperidade. Quem sabe um dia você chega e diz: pastor, eu quero semear em nome de Jesus a iluminação para a igreja. Amém? Graças a Deus. Tem mais algum aviso ou não? Só este? Já dei, né? Então tá bom, vamos lá para a palavra. Salmos 37, versículo de número 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa em tela, por favor. Vamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Muitos de nós, apesar de fazer parte de uma igreja, muitas vezes não carrega dentro de si a revelação da vontade de Deus. E por conta disso, nós não sabemos lidar com a crise, com a escassez, com a falta, com o prejuízo. Como tudo isso mexe com a nossa estrutura psicológica. Tem muita gente que se opõe
Quando muitas vezes nós compartilhamos do altar uma palavra sobre mordomia cristã, ou sobre finanças, porque o povo de Deus tem necessidade de prosperar, e Deus quer revelar a sua vontade para cada um dos seus filhos. No Salmo 35, 27, diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. E é muito importante você compreender isso. Uma outra tradução diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Ou seja, aquele que serve, ele é digno de recompensa. Aquele que serve, ele é digno de receber. Aquele que serve é digno do seu salário. Aquele que serve é digno de ser abençoado. E eu quero falar com você que muitas vezes trabalha muito e parece que não vê os frutos do seu penoso trabalho. Eu quero te falar que quando você é temente a Deus, quando você ama o reino, e quando você é uma pessoa que planta a sua semente, através do seu dízimo, através da sua oferta, o Senhor vem e Ele te encontra, talvez no pior momento da sua vida, talvez no teu deserto, no teu estreito, no teu aperto. E eu sei o que é isso, porque já passei por tantos desafios, e como pastor à frente desse ministério, saiba você que a minha cruz é muito pesada. Alguns carregam esta cruz comigo, como Simeão fez, ajudando Jesus. Mas eu aprendi a olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E você tem que fazer de Jesus a tua fonte. Porque se você fizer do governo a tua fonte, você vai se decepcionar. Se você fizer do teu patrão, do teu empregador a tua fonte, você vai se decepcionar. Se você fizer do teu pai ou da tua mãe a tua fonte, você vai se decepcionar. Se você fizer dos teus recursos próprios a tua fonte, você vai se decepcionar. Se você fizer dos teus próprios investimentos a tua fonte, você vai se decepcionar. Em algum momento, aquele castelo que você construiu pode ruir, e você pode ter de repente maior prejuízo da tua vida. O que eu estou te falando é que quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida somente naquilo que é deste mundo, nós corremos um sério risco de nos decepcionar, frustrar, desiludir. Como é que você faz então? Não é pecado você trabalhar, você comprar, você vender, você negociar, você ter uma ambição santa no coração. A torpe ganância é pecado. Mas quando, por exemplo, a tua prosperidade é consagrada a Deus, quando você confia nele, para que ele possa te abençoar com pequenas e grandes coisas, pode ter certeza que ele vai cumprir na sua vida uma promessa. Então Deus, ele tem alegria de ver a prosperidade dos seus servos, daqueles que servem a ele, daqueles que caminham junto dele, daqueles que estão na sua igreja, cumprindo o seu propósito, fazendo a sua obra. A palavra diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Imagine só, um pai, ele tem alegria quando um filho compra um carro, quando ele é promovido no emprego, quando ele conquista a sua casa própria. Imagina Deus, a Bíblia diz: vós que sois carnais, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não se alegra por conta da prosperidade e da bênção da vida dos seus filhos. Diz a Bíblia que
A alegria de Deus é de dar bênçãos ou bens à vida daqueles que o servem e o amam. Então não pense você que a alegria de Deus é de ver você na pobreza, na miséria, passando vergonha, apontar de dedos, humilhação, não. Nós precisamos entender o que é fruto da bênção, o que é o fruto da maldição. É certo que neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E debaixo da graça, nós vamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Então você não pode ser pessimista, negativo, derrotista. Você não pode achar que a tua vida nunca vai mudar, nunca vai ser diferente, que você está fadado a viver essa vida que você vive. Você precisa entender que Deus quer abençoar a obra das tuas mãos, o fruto das tuas obras. Deus quer te dar um tempo de descanso. Deus quer fazer você colher grandes frutos de justiça. Agora, depende do nosso comprometimento com Ele, depende da nossa entrega. Esta passagem que nós lemos diz assim: confia no Senhor, ou melhor, entrega o teu caminho ao Senhor. O que é que nós precisamos fazer? Deus, até aqui fui eu fazendo, do meu jeito, mas a partir de agora, eu quero confiar em Ti, e depender do Teu Espírito, para me dar direção, para o Senhor me dar governo, para o Senhor me mostrar qual a Tua vontade. Porque muitas vezes nós vivemos do jeito que a gente vive, porque a gente é teimoso, cabeça dura, rebelde, desobediente. Deus fala, faz assim, mas nós queremos fazer do nosso jeito, e a gente aposta tudo, achando que do nosso jeito vai dar certo, e não dá certo. Então diz aí, confia no Senhor, ou melhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Chega uma hora que você precisa sair da frente, parar de atrapalhar Deus, e deixar Ele fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que o Espírito Santo trouxesse temor no seu coração, para que você pudesse compreender que quando você prospera, você se torna um abençoador do reino de Deus. Vai chegar uma hora que você não vai estar aqui dizendo, Deus, eu não tenho, eu não posso, eu estou passando a pior crise da minha vida. Vai chegar uma hora que tudo isso vai mudar. Vai chegar uma hora que você vai viver o rompimento. A chuva serôdia e temporã, ela virá sobre a tua vida, e pode ter certeza que vai mudar a tua sorte, o teu destino, o teu amanhã, o teu depois, o teu futuro, em nome de Jesus. Então tudo que você precisa é entender isso. Entrega o teu caminho, todos eles, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Diga, Deus tem um milagre para mim. Diga, eu quero ser um abençoador do reino. Eu gostaria de falar com você, para que você possa entregar ao Senhor hoje o dízimo que você não tem entregue, a oferta que você não tem entregue. Tira os olhos do mar, que está bravio, vento contrário, o vento soprando contra a maré, ondas gigantescas, raios, relâmpagos, trovões. Pedro afundou, mas você não vai afundar, você tem que olhar para Jesus. Pede um envelope, nós vamos entregar um envelope para você. Você pode fazer a tua oferta pelo Pix. Você, se não entregar hoje, você pode entregar durante a semana na administração. Mas eu quero te falar, você tem sido tão abençoado, tão abençoada. E se você não é uma pessoa grata e não reconhece isso a Deus, você peca. Então nós temos orado, sabe, para Deus mudar a sorte
de muitos irmãos, para que tenham uma vida de desafogo, de tranquilidade, de paz, de prosperidade. E nós cremos que vocês vão viver isso em nome de Jesus. Amém? Separa o melhor enquanto nós cantamos este cântico. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, enquanto a minha força se esgotar. O teu anjo vai alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Amém. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Estenda as mãos para cá, diga obrigado, Senhor. Porque nesta noite existe uma unção aqui neste lugar. A unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo do maligno. Tudo aquilo que é maldição, sentença e condenação é quebrada na minha vida. E eu vou viver a bênção de João 10:10. Eu vou viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Senhor, abençoe todos os teus filhos e filhas. Olha para aqueles que estão nas contas, nas dívidas, inadimplência. Senhor, em nome de Jesus, opera um milagre. Faz, Senhor, algo para mudar a realidade desta pessoa. E cumpre, Senhor, o teu propósito. Em nome de Jesus, abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, cada irmão e cada irmã, Pai, que tem vivido os teus milagres, em nome de Jesus. Abençoe também os nossos trabalhadores, aqueles que cuidam da tua igreja, e abençoe a tua obra, em nome de Jesus, amém, amém? Pode sentar. Eu falei há pouco a respeito do culto que tivemos na semana passada, no domingo, como tudo passa rápido, é ou não é? Tivemos aí muito trabalho para organizar tudo, e de repente, quando nós colocamos uma data, um alvo, uma meta, parece que tudo acontece de uma forma tão rápida, né? E nós ficamos assim muito tocados com tudo aquilo que aconteceu. Tivemos uma reunião linda, tivemos um culto maravilhoso, igreja cheia,
E eu louvo muito a Deus por cada pessoa da sua família, parentes, conhecidos, amigos, pessoas próximas que vieram participar deste culto de ordenação ao ministério pastoral, consagração dos nossos presbíteros e unção dos nossos diáconos. Eu pessoalmente fiquei muito emocionado, e por mais que a gente se organize, parece que muita coisa na hora conspira contra, é ou não é? Meu celular bugou, eu perdi o meu esboço, eu consegui salvar de repente os votos dos pastores, perdi os votos dos presbíteros, dos diáconos, improvisei, mas deu tudo certo, glória a Deus. E foi assim, tão emocionante, foi tanto choro, tanta unção, tanta graça, tanto favor neste altar. E eu louvo muito a Deus por cada um de vocês, foi realmente algo inesquecível. Antes de entrar na palavra, eu quero dizer que, para todos aqueles que participaram desse momento, nós entregamos já para os pastores uma placa de ordenação, muito linda. Nós fomos a primeira igreja no Brasil a fazer isso, vai virar uma coqueluche, todos os ministérios vão começar a fazer agora. Nós vamos entregar para vocês um documento, que é a ata de ordenação, consagração e unção de vocês. É um documento que confere a vocês a legitimidade do ato. Vocês vão receber também um certificado, tanto os pastores, como os presbíteros, como os diáconos. Vão receber um certificado, vão receber uma carteirinha, os pastores, a sua carteirinha de pastores, os presbíteros, as suas carteirinhas de presbíteros, e os diáconos, a sua carteirinha como diáconos. E também, não é? Nós estamos nos organizando, temos novidades por aí, logo todos os irmãos também vão ter as suas carteirinhas de identificação. Amém? Enfim, é muito legal isso, porque isso nos aproxima, sabe? Nós conseguimos, através da organização, através da estrutura, entendermos o que é a seriedade de uma igreja e de um ministério. Isso é muito importante. Então nós temos o cuidado de fazer isso, porque eu sei que na grande maioria das igrejas, quando elas têm um culto solene, ou quando elas consagram, ordenam, consagram e ungem, geralmente elas não dão respaldo nenhum, não tem nenhum documento, e às vezes fica delicado isso. Então nós temos essa visão, nós gostamos de trabalhar da forma mais séria possível. Amém? Vamos entrar na ministração de hoje, vamos fazer uma oração. Diga: Deus, que o teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Nós queremos receber mais de ti, nos dê revelação daquilo que é tua vontade para a nossa vida, porque nós queremos viver uma vida empoderada pelo teu Espírito para fazer a tua obra na terra com muito poder, em nome de Jesus. Queremos te entregar todos os frutos, queremos que o teu nome seja glorificado, queremos ser um instrumento, um canal, um veículo, um meio, um vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 5, versículo de número 4, Hebreus 5, 4, só a primeira parte do versículo. O púlpito na ministração, ele está muito aberto ou não?
Não? Está mais fechado? Isso, obrigado. Hebreus 5:4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Vou repetir. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Eu gostaria de falar com vocês nesta noite sobre pastoreio inteligente. Nós temos um banner aí. Pode colocar, por favor. E deixa como descanso de tela, você vai trocando de vez em quando. Eu gostaria então de falar para vocês sobre pastoreio inteligente. E isso é importante tanto para o pastor como para a ovelha. A questão de pastoreio inteligente é bom para os dois lados, amém? Então nós estamos entrando no novo tempo, estamos rompendo ciclos, e estamos estabelecendo uma cultura, e nós queremos que você possa receber dessa porção que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos, neste tempo, em nome de Jesus, amém? A maior parte das pessoas deixam de viver o que Deus tem para a vida delas, porque elas estão com Deus, mas elas estão dispersas. Uma igreja não cresce muitas vezes, porque falta compreensão, falta revelação. Quer ver, Fabrício? Vem cá. Por que uma igreja muitas vezes ela não sai do lugar? Por que uma igreja muitas vezes ela não avança, ela não cresce, ela não prospera? Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos unidos num propósito. Vamos lá. Nós estamos unidos, amém? A Bíblia diz assim: como dois poderão andar juntos, se não há concordância? Então, muitas vezes, estar junto não significa que nós concordamos um com o outro. Então, veja bem, o Fabrício vai para lá e eu vou para cá. Então, veja bem o que acontece. Por que a igreja não sai do lugar, muitas vezes? Porque nós estamos unidos, não estamos? Mas o coração dele difere do meu e o meu difere do dele. E quando você compreende, por exemplo, quem é o pastor da igreja, quem é o líder da igreja, quem é a voz que você deve ouvir, é aí que tudo muda. Por exemplo, quando nós temos sabedoria, quando nós temos discernimento, nós vamos viver outra realidade na nossa igreja. Por exemplo, nós não vamos viver engessados, paralisados, alienados. Por exemplo, Fabrício quer ir para lá. Eu vou com o Fabrício porque eu sou um com o Fabrício. Eu quero ir para lá e o Fabrício vem comigo porque nós somos um em Deus. É claro que nós temos as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas vontades. Ele torce por um time, eu torço por outro, e vice-versa. E como essa questão de time divide pessoas, não é? Muita gente vai para o inferno por causa disso. Mas é tão bom quando a gente entende o que é estar debaixo de um cuidado, de um pastoreio, de uma liderança, de um amor. Então é isso que estabelece o rompimento, o sucesso, o progresso, a prosperidade, o avanço do reino. Então, estar muitas vezes unido, não significamos juntos, não significa que somos um. Isso acontece às vezes dentro da casa. A mulher não é uma com o marido não é um com a esposa. Isso destrói empresas. Isso fecha empresas.
Então muitos precisam compreender isso. Então quando Deus nos liberta, nós não estamos mais aqui para competir, para disputar, para concorrer, nós estamos aqui para somar, para cumprir o propósito de Deus. Amém? Deus abençoe. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões, contendas, brigas, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? E é interessante como que Deus se move na vida da gente, porque de repente você nunca fez planos de ser quem você se tornou e de fazer aquilo que você está fazendo. Mas Deus, Ele vai trabalhando na tua vida a ponto dele levar você para o seu propósito. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo de modismo, promoção pessoal, egolatria, reconhecimento líquido, expressão falsa do eu. E isso também acontece nos púlpitos. O que se busca hoje é um título que mostra o ofício, o que a pessoa faz, e não a sua essência, o que de fato ela é. Então hoje nós vemos por aí tanta coisa acontecendo, e no mundo que a gente vive, ou seja, nós chamamos de reino de Deus, mas essa coisa do reino de Deus está mais o nosso próprio reino do que o reino de Deus. A coisa está muito humanizada, está muito carnal. Então nós precisamos pregar sobre o assunto, para que todos nós possamos ter clareza do propósito de Deus. Então nós vivemos numa época onde nem todo apóstolo é apóstolo, nem todo evangelista é evangelista, nem todo profeta é profeta, nem todo pastor é pastor, e nem todo mestre é mestre. É de chocar, não é? Quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ter uma compreensão maior e melhor sobre isso. Para vocês terem uma ideia, um dia, numa reunião de conselho de pastores da nossa cidade, há um bom tempo atrás, me disseram assim: Alberto, você não quer ser reconhecido como apóstolo? Eu falei: eu? Não. Aí ele disse: eu vou ser reconhecido como apóstolo, e era um médico. Eu disse: apóstolo que sim. Mas eu confesso a vocês que isso não queimava no meu coração. Ele disse: então você pode ser reconhecido como bispo. Eu disse: bispo na Bíblia é um supervisor. Não, eu estou bem como pastor. Por quê? Porque não é o título que faz você, é você que faz o título. Então nós conhecemos tantos por aí, que defendem lá um título, um cargo, uma posição, mas a gente não vê a testificação e a aprovação de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixaram de viver a palavra, deixaram de servir a Deus, para buscar aquilo que era próprio do engano e da mentira, se desviarem em algum momento da verdade. E isso nunca pode acontecer conosco. Como identificá-los? Um versículo acima, ainda em Mateus capítulo 7, versículo 20, nós começamos a ler o 21, vamos ler o 20, que diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que nós vamos identificá-los, conhecê-los? Através dos frutos. Agora imagina só, essa questão religiosa, onde muitos mergulham de cabeça, e vivem de repente, sem a revelação de Deus, sem a aprovação, sem a unção, sem a graça, sem o favor. Isso vai custar a salvação daqueles que não se converteram verdadeira e totalmente. Por incrível que pareça, tem muitos por aí que pregam um evangelho que eles não vivem, e que servem a um Deus que eles não conhecem. E nós precisamos refletir. Você precisa pensar: o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vivi para Deus até hoje? Estamos falando de algo legítimo e não falso, mentiroso, sem valor. Estamos falando de chamado, de escolha, separação, confirmação e unção. Davi foi o maior rei de Israel. Ele foi ungido 3 vezes. Uma por Samuel na sua juventude, a segunda pelos homens de Judá para ser rei em Hebrom, e finalmente pelos anciãos das 10 tribos do norte. A unção, onde o Senhor aprova, manifesta, assinala um evento profético do céu na vida daquela pessoa que se encontra de joelhos no centro da roda, ou no centro da sua vontade perfeita. Ela não escolheu estar ali, como diz o versículo: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Se não foi Deus quem te levantou, como diz o apóstolo Paulo, a tua obra, ela vai ser como madeira, feno, palha, vai queimar. Mas se ela for como ouro, ela vai ser purificada. E quanto mais o ouro é purificado, mais valor ele tem. Você só disse sim ao propósito do Senhor, porque você ama o reino de Deus. Vivemos num tempo de escárnio, escândalos, e tudo que acontece de novo não nos afronta mais, não nos incomoda, não traz desconforto. É como se tudo fosse normal. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós devemos buscar esta renovação para nós, para que possamos viver o novo de Deus, neste tempo que estamos vivendo. Um dia eu estava em São Paulo, aconteceu de um homem ser assassinado. Aquilo não trouxe espanto para ninguém. O movimento na rua, naquela calçada, em frente àquela loja, continuou do mesmo jeito. Pessoas entravam, saíam, um dava uma olhadinha mais caprichada, outro uma olhadinha mais tímida, mas para aquelas pessoas, hoje é normal, hoje é natural. Então a Bíblia diz que eu não posso me conformar com aquilo que o diabo tem nos mostrado. Nós temos que ser voz profética neste tempo. Temos que ser baluartes de justiça. Temos que proclamar o ano aceitável do Senhor. Então não dá para concordar e fazer de conta que nada de diferente está acontecendo. Todos os dias você ouve alguma coisa produzida pelo inferno para envergonhar o reino de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Uma outra tradução diz assim: ai daqueles que promovem os escândalos, ou daqueles que fazem propaganda dos escândalos. Ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar. Eu quero falar, em especial para os nossos pastores. Pastor, você é mais do que uma placa de ordenação, do que uma ata registrada em cartório, do que um certificado pendurado na parede, do que uma carteirinha de identificação pastoral, e do que um álbum de fotos. O que você é, na verdade, revela o Senhor te usando na sua infinita graça e misericórdia. Não faça como Saul. Ele era um antes de sentar no trono, e depois que se tornou rei, ele mudou radicalmente. Cuidado com as suas brincadeiras. Isso vale para os nossos pastores, presbíteros e diáconos. Cuidado com as brincadeiras. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 26, versículo 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava brincando. Foi brincadeira. Imagina só. Tem situações que não é por mal. Tem situações que não é por dolo. Tem situações que é por conta da nossa meninice, infantilidade. Tem situações que é por conta da nossa falta de maturidade. Mas nós vamos adquirir isso com o tempo. Amém? Imagine só. Terminou a consagração, terminou a ordenação, terminou a unção. Aí, sem querer, os irmãos começam a brincar com coisa séria. Ô fulano, fulano não, agora eu sou pastor. Ô irmã, irmã não, agora eu sou pastora. E é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente entender o nosso papel na vida dos irmãos. Às vezes, quando alguém te chama pelo nome, pastor, pastora, presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, é apenas uma designação que tem sentido para nós, do reino, para quem é da igreja. E
quem não é da igreja não entende isso. Não tem nada de errado compartilhar com outras pessoas da sua alegria, ou seja, eu fui ordenado, eu fui consagrado, eu fui ungido, glória a Deus. Isso tem que ser soprado para os 4 cantos. Não tem nada de errado. Mas a partir do momento que por uma questão de vaidade, você quer ser chamado pelo seu título, isso é deselegante. Não faça isso. Você é mais do que um título, é mais do que um lugar, é mais do que uma posição. Eu tinha um irmão na igreja que eu caminhava quando tinha lá os meus 19 anos, 20 anos, não, 21 anos. Ele foi consagrado ao diaconato. Sabe o que ele fez? Ele mandou imprimir o talão de cheques dele, diácono fulano de tal. Que peso tem isso para quem lê diácono, não entende, não sabe o que é. É um evangeliquez que só nós entendemos. Ou aqueles que estudam a Bíblia. Quando você destaca o título, a cobrança é dobrada, tanto da parte de Deus como da parte dos homens. Cuidado para o teu título não ficar banalizado, virar piada ou até apelido. Já viu aquela? Ó o pastor, olha o pastorzinho. Ele gosta de ser chamado de presbítero, de presbítera, de diácono, de diaconisa. E o diabo, então, ele começa a fazer piada disso. Valorize o que Deus deu para você. Se alguém pergunta, você compartilha, mas dê testemunho antes do título. Porque as pessoas, elas te conhecem. E quando você diz que é o que não é, estas pessoas vão te criticar, vão falar pelas tuas costas. Por exemplo, essa questão do presbitério ou presbiterato. Por exemplo, nós tínhamos aqui na igreja alguns que eram do presbitério, do presbiterato. Nunca vocês viram nenhum deles enfatizar isso. Por quê? Porque eles entendiam que era algo nominal, de ofício, ao cargo que exerciam na igreja. Na liderança e na direção. Então não há necessidade de certo destaque. A gente pode trabalhar isso de uma forma muito humana e muito simples. Eu caminho com a Michele há 28 anos, Michele. A Michele nunca, em nenhuma vez, na vida, ela me chamou de Alberto. Ela me chama de pastor. Amados, tem gente que me chama de Alberto, tem gente que me chama de Beto, tem gente que me chama de Bertinho. E quem me chamar de Bertinho vai ser desligado da igreja. Porque eu não sei porque o meu pai me chamava assim, minha mãe me chamava assim. Tem gente que me chama de pastor. Mas sabe do que eu lembro? De Jesus. Jesus nunca disse, não me chame pelo meu nome. Eu sou o Messias. Eu sou o Rabi, eu sou o Rabino, eu sou o mestre, eu sou o professor, eu sou o doutor da lei. Não, era Jesus. Então olha como isso é importante para a gente entender. Sabe o que significa diácono ou diaconisa?
servos. Sabe no original o que significa? Doulos, sabe o que é? Escravo. Nós somos servos de vocês. Nós somos escravos de vocês. Abrimos mão da nossa vontade para cumprir um propósito de Deus na vida de vocês. E ainda falando do exemplo dos antigos, nós divulgávamos às vezes num banner, num impresso, num vídeo, numa programação, mas eles nunca fizeram questão. Imagina só que a Michele está no ministério há 28 anos. Ela nunca me disse: pastor, eu quero ser ungida. Eu quero ser ordenada. Eu quero ser consagrada. E olha que coisa linda. Já havia na vida deles os frutos, só faltava a confirmação oficial, formalizar. Então é isso, você tem que ter os frutos. E depois vem a confirmação, vem a formalidade. Agora guarda isso que eu vou dizer, é muito forte. Quem é, não fica querendo provar que é. É algo natural. Quem é, não fica querendo provar que é. Acontece de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma espontânea. Hebreus 12:1, olha o que diz. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que isso significa? Sempre tem alguém ouvindo a nossa conversa. Sempre tem alguém de olho em nós. Sempre tem alguém reparando as nossas atitudes. Principalmente agora que fomos ordenados, consagrados e ungidos. E teve um irmão que disse assim para mim: pastor, não mudou nada na minha vida. Eu disse: deveria ter mudado alguma coisa. Porque quando eu entendi qual era a vontade de Deus para mim, tudo mudou na minha vida. Eu não era mais o mesmo. Eu não podia viver mais do mesmo jeito. Porque eu fui encontrado por Ele. Eu fui separado. Eu fui ungido. E fui abençoado para um propósito específico. E você também. Então algo aconteceu na tua vida. E pode ser que ainda está no começo. E por estar no começo ainda você não discerniu. Mas algo de grande já começou a acontecer na tua vida. E toda semente, quando ela é plantada, a semente é pequena, mas ela rompe o solo, ela cresce, ela floresce, e ela dá muitos frutos. Então preste atenção, você vai produzir muitos frutos, frutos de justiça para a honra e glória do Senhor. Agora a nossa conversa muda. Vocês deixam de ser membros comuns para exercer o ministério. Imagine, eu dividi o meu cajado com vocês. Eu compartilhei, não vou dizer dividir. Eu compartilhei o meu cajado com vocês. Agora, nós não temos só um pastor. Agora nós temos 13 pastores. Antes a igreja era do pastor Alberto, mas agora a igreja está representada por 13 pastores, 8 presbíteros e por 45 diáconos. Agora a nossa conversa muda.
Vocês deixam de ser membros comuns para exercer o ministério. Me permita moldar vocês, e o Senhor se agradará do seu testemunho. A ordenação, consagração e unção é muito mais do que um ato de derramar azeite sobre sua cabeça. É a confirmação e liberação de um novo tempo profético na vida de vocês. Tem gente que recebe algo do homem, mas tem gente que recebe algo de Deus. Como você vai desenvolver e cultivar isso na sua vida? Vocês não estão aqui para serem servidos, vocês estão aqui para serem servos de todos. Imagine você que um dia a mãe de 2 dos discípulos procurou Jesus. Acredito que de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E ela disse: Jesus, quando o teu governo começar na terra, permita que um dos meus filhos se sente à tua direita e outro se sente à tua esquerda. Aí Jesus disse: eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, eu posso sim separar um lugar para eles, do lado direito da cruz e do lado esquerdo da cruz. Eles pensavam que o governo de Jesus fosse humano, mas era celestial. Vocês compreendem isso? Ela estava andando no natural, ela estava defendendo o interesse dos seus filhos. Mas eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Existe um cálice que nós vamos beber juntos. Olha o que aqui diz em Marcos capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Um pastor só é pastor porque tem um rebanho. Um líder só é líder porque tem seguidores. Primeiro Deus chama, depois o Espírito capacita, e por último o povo te aceita. Não pense que vocês chegaram ao fim, porque este é apenas o começo. A ordenação, a consagração e unção é apenas um ponto de partida. Não seja autônomo e independente. Aqui existe hierarquia, comando e direção. O pastor de vocês precisa ter conhecimento do que acontece na igreja, aprovar, liberar e abençoar. Ninguém trabalha sozinho, tanto nos erros como nos acertos. Somos uma família, uma equipe, um time. Coloque a vaidade de lado para dar lugar à humildade de Cristo. Lembre-se, falar é prata, ouvir é ouro. Um provérbio árabe. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Esteja sempre pronto a servir e sem interesse. 7 sinais que mostram que você não está ligado com Deus. Segura na cadeira agora. 7 sinais que mostram que você não está ligado com Deus. Estou falando para pastores, presbíteros e diáconos. Não ora, não jejua, não é de Bíblia, não cuida da sua igreja financeiramente, falta nos cultos, não faz parte de uma célula e não tem comunhão com os irmãos. É de chocar, não é? 7 sinais que mostram que você não está ligado com Deus. Como que eu resolvo isso?
É só mudar essa realidade. Se não ora, começa a orar. Se não jejua, jejua pelo menos uma vez por semana. Se não é de Bíblia, a Bíblia tem que fazer parte da tua vida. Se você não cuida da casa de Deus financeiramente, consagra as tuas finanças ao Senhor. Se você falta nos cultos, seja mais presente. Se você não faz parte de uma célula, faça parte. E se você não tem comunhão com os irmãos, busque ter comunhão. O que Deus tem para vocês é de graça, mas não é barato. Quanto vai lhe custar? Diga, tudo. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante, que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha. Quanto que vai custar? Tudo. Vendeu tudo o que tinha e comprou. Olhem para os meus bons exemplos e me imitem. Orem antes de me criticar. E se você orar, você vai ser meu intercessor e não crítico. É impossível um intercessor ser crítico. Ou ele é crítico, ou ele é intercessor. Me amem apesar de mim. Me vejam como pai espiritual que quer o melhor e não o pior de vocês. Não permita que o inimigo de vossas almas plante sementes de traição, desobediência e rebelião no coração de vocês. Como guardião da verdade, zelador da sã doutrina, não posso permitir desvios de conduta, ética, moral e espiritual. Por fim, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem, como disse Jesus. Ou seja, não vamos perder o nosso precioso tempo com coisas erradas. Cuidado com o que você vê, ouve, sente e pensa. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e procure consagrar as suas emoções ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Amados, como é bom cuidar de uma igreja como a nossa igreja. A nossa igreja é uma bênção. Eu vou pregar em outras igrejas, outros ministérios, e os pastores, eles choram, os pastores lamentam, os pastores reclamam. A Bíblia diz que o pastor, ele não pode gemer, ele tem que pastorear com alegria. E eu pastoreio este rebanho com muita alegria. Quando você erra, você não erra porque faz de propósito. Quando a gente erra porque não sabe fazer melhor. Mas agora nós vamos ter a escola de ministérios. Agora nós vamos começar a desenvolver o nosso chamado. Vamos ter dias específicos para a gente ficar o dia todo na presença de Deus, em consagração, estudando, aprendendo juntos, crescendo espiritualmente. E pode ter certeza que vai ser um grande romper na nossa vida e no nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Diga assim: Deus, eu quero te agradecer pelo culto solene que aconteceu no domingo passado. Nós tivemos aqui uma festa linda, que estava programada na sua agenda. Obrigado, Senhor, por cada irmão que foi ordenado
como pastor, cada irmão que foi consagrado como presbítero, e cada diácono que foi ungido. Queremos pedir a tua bênção sobre o governo da nossa igreja. Queremos pedir a tua bênção sobre aqueles que vão representar a tua direção em nossas vidas, que possam fazer com verdade, sinceridade, honestidade, transparência, integridade, temor e tremor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja sobre eles, seja sobre cada departamento, cada ministério, cada ofício, que o Senhor possa nos abençoar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração como projeto, que o Senhor possa levantar grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus neste lugar, e que possamos, em nome de Jesus, colher os frutos, e te devolver os frutos, te entregar os frutos, te apresentar os frutos, em nome de Jesus. Venha, Senhor, se mover em nosso meio, que possamos multiplicar as nossas células, que possamos ampliar as nossas tendas, que possamos, em nome de Jesus, ver o teu Espírito multiplicando o povo deste lugar, um povo comprometido, um povo ungido, um povo abençoado, um povo que desfruta de tudo aquilo que o céu oferece. Que possamos, Senhor, colocar o teu reino antes das nossas próprias coisas. Nós queremos, Senhor, viver para ti, aprender a fazer renúncias. Nós queremos abrir mão daquilo que muitas vezes quer nos tirar da tua presença. Nós queremos que o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho. Nós queremos ter a alegria de ser pastor, presbítero, diácono, ovelha. Nós queremos, Senhor, celebrar, fazer festa na sua casa e na sua presença, em nome de Jesus. E cremos, Pai, que o teu Espírito está nos ensinando lições preciosas, e nós queremos aprender. Eis-me aqui, Senhor, ensina-me a mim, em nome de Jesus. Só eu oro agora. Pai, eu quero orar e abençoar cada um destes irmãos e cada uma destas irmãs. Olha, Senhor, para este rebanho, amado, querido, especial, importante para ti e para nós também. Olha para aqueles que estão em casa por conta da dengue, ou por conta de outra doença, outra enfermidade, ou outra situação. Em nome de Jesus, levante, Senhor, neste lugar uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja ungida, uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia da tua unção, que possa haver, Senhor, um grande avivamento no nosso meio, e que o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Amém. Como é precioso, irmão, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus, e expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe
existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança. Eu tenho com você. Eu sou livre. Eu sou livre pra te amar, Pra te aceitar. e para te pedir, Perdoa meu irmão. eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Senhor, nós abençoamos os teus filhos e filhas para uma semana abençoada, de vitória, conquista, restituição, grandes bênçãos em nome de Jesus. Somos um no amor de Jesus.